Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Alexandre, trabalho aqui na Icon e hoje a gente vai falar um pouquinho de Cybersecurity. Vamos entender o que é o Deep Learning, como é que isso funciona e como é que isso ajuda a gente a fazer a proteção dentro do nosso ambiente, tá? Bom, não é apenas uma IA, é Deep Learning, a evolução do Cybersecurity. Então, como é que era no passado? A era das soluções legadas, vamos colocar assim. Antigamente, para fazer a proteção de cibersegurança, você utilizava assinaturas de firewall, detecção em sandbox, por exemplo. Isso era bem eficiente até contra vulnerabilidades conhecidas e soluções de sistemas operacionais que eram específicos. Então, eu tinha um sistema operacional, eu tinha uma solução de cibersegurança para aquele sistema operacional, ou um firewall para aquele tipo de rede, e era mais ou menos assim que funcionava. Então, a gente conseguia detectar, por exemplo, que não bem detectar, mas fazer a proteção de fato com base em dados de vulnerabilidades, vamos colocar assim, existentes. Então, antigamente, na era das soluções legadas, como é o caso de um antivírus hoje, a gente pode falar que ele está legado, vamos dizer assim, ele faz isso para um tipo de vulnerabilidade, uma ameaça conhecida. Aquilo que ele não conhece, dificilmente ele consegue proteger, dificilmente ele consegue fazer a parte de proteção ali do seu cybersecurity. Bom, como é que está hoje? Hoje a gente está na era da IA, né? Então, a era da inteligência artificial, e hoje a gente utiliza o recurso de inteligência artificial para proteção. Então, a gente faz ali aprendizado de máquina, detecção por heurística, resposta baseada na extração de recursos, e a análise ela é restrita e geralmente feita à mão. Então, a gente pegou aquilo que já existia, que é assinatura de firewall, assinaturas de hash, na verdade, firewall, detecção de sandbox, misturou tudo isso numa maçaroca, vamos colocar assim, e aí juntou com a inteligência artificial, fazendo dados de estatística. Basicamente, a heurística é mais ou menos isso, é fazer análise dessa estatística para entender que tipo de vulnerabilidade a gente tem, como é que essa vulnerabilidade funciona e como é que a gente poderia prevenir essa vulnerabilidade. Até mesmo, vamos dizer, testando isso dentro de ambientes controlados ali para você poder ver que tipo de execução aquele arquivo faz ou como é que funciona e determinar se é uma vulnerabilidade ou não. Então, isso, vamos dizer, melhorou a parte de segurança, ela ficou muito mais robusta, até porque os ataques também vão melhorando conforme vão avançando as tecnologias, né? Um ataque de 5 anos atrás, ou uma vulnerabilidade de 5 anos atrás, é bem diferente da de hoje, e a gente tem hoje várias técnicas diferentes para aplicar, utilizando tecnologias das mais diversas para aplicar e criar vulnerabilidades, como, por exemplo, eu posso usar desde um cabo USB com um chip malicioso, por exemplo, até, por exemplo, isso seria, vamos dizer, uma vulnerabilidade criada por hardware, né, dentro dos seus sistemas, até mesmo em execução de fileless, ou seja, são ameaças que não possuem código, aliás, são só pedaços de código, na verdade, elas não possuem um executável, não possuem um arquivo específico, e a única coisa que ela precisa fazer é executar na sua máquina. Então, é como se eu fosse rodar um comando ali na sua máquina e pronto, eu posso gerar uma vulnerabilidade e aí, a partir daí, fazer o download de algum tipo de vírus e assim sucessivamente. E qual é o futuro? O Deep Learning ele é muito mais profundo do que a IA. A IA, você consegue treinar ela para determinadas situações. Então, para coisas que você precisa repetir várias vezes, ou que você precisa, vamos dizer, criar classes, a IA funciona muito bem. Você pode programar uma IA para executar qualquer atividade humana, vamos colocar assim, de forma bem eficaz até. Mas ela não consegue desenvolver novas atividades sozinha, ou entender que tipo de atividade ela está fazendo. Ela só vai repetir aquilo como se fosse um loop infinito, porque a função dela é essa, né? Afinal de contas, ela foi programada para isso. Já o Deep Learning, ele tecnicamente não precisa ser programado de forma específica, ou seja, eu não preciso nem de um ser humano ali dando dado para ele, dá um monte de dados para essa Deep Learning e ela vai começar a entender o que é esses dados sozinha. Então, ela cria como se fosse uma consciência sobre tudo aquilo que ela estudou e a partir disso ela começa a entender esse tipo de dado e começa até a analisar, por exemplo, os arquivos para dizer se ele tem ou não algum tipo de vulnerabilidade. Então, vamos dizer que uma inteligência artificial, se eu criar um vírus hoje, ela basicamente não consegue identificar que aquilo é um vírus porque ela não teve esse dado anteriormente para treinar e aprender que aquilo é um vírus. Já no Deep Learning, eu não preciso aprender que aquilo é um vírus olhando para ele, porque quando eu faço análise desse tipo de arquivo, eu entendo que ele se comporta como um vírus, e para mim isso é mais do que suficiente. Então eu consigo ser preditivo, ou seja, eu não preciso nem esperar esse cara ser executado para identificar como um vírus ou como uma ameaça. Ainda precisa de ajuda?
você pode entrar em contato conosco através do icon.zendesk.com e acessar a nossa base de conhecimento, ou através do e-mail suporte@icon.com.br, e dessa forma um ticket será gerado automaticamente. E assim falar com o nosso especialista técnico. Muito obrigado!